Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui reunidos para esse nosso momento da nossa reflexão do dia. Uma alegria muito grande poder contar aqui com sua participação, com a sua presença. Hoje eu quero convidar você a olhar de um jeito diferente para o interior do seu coração. Com este belíssimo momento, nós vamos cada vez mais crescendo e aprimorando o coração que muitas vezes anda desolado e desorientado, buscando encontrar essa solução, esse preenchimento em coisas materiais e superficiais. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Quantas vezes no seu silêncio, na sua comodidade, você foi capaz de entender que Deus é Deus em todos os momentos? Deixa eu falar de uma forma mais dura, desculpa, mas eu preciso falar isso. Até quando você vai ficar com este coração trancafiado para as coisas de Deus? Até quando você vai achar que tudo que acontece de ruim na sua vida é um motivo para você questionar: cadê Deus? Aonde está Deus? De que adianta eu estar há tanto tempo dentro da igreja? De que adianta eu fazer parte de tantas pastorais? Quando eu mais preciso de Deus, Ele me abandona. Deixa eu falar aqui uma coisa. Apesar de ter 19 anos de idade, eu tenho a plena certeza, melhor do que certeza, eu carrego dentro do meu coração essa verdade. A verdade de que Deus nunca abandona seus filhos, mas pelo contrário, Ele estende sua mão e ajuda a levantar. Quantas vezes nós enxergamos nossos irmãos caídos? Como assim, Maicon, caídos? Caídos no pecado, caídos no erro, caídos na ganância, caídos na soberba, caídos nas fofocas, nas misérias, nas mediocridades, caídos em tudo aquilo que não coopera para o crescimento deles. E eles vão pensando, vão trabalhando isso no coração e vão achando que são donos da razão e vai, e leva você também para o pecado. E no final das contas estão dois filhos pródigos, esperando alguém estender a mão para ajudar a levantar, para ajudar a sair do poço. Deixa eu compreender, ajudar você também a tirar essa conclusão. Você é um filho amado de Deus. E Deus não te fez para que você ficasse caído no pecado, mas te fez para levantar-se. Levanta-te e vai. É para essa missão que você é chamado. Essa missão que muitas vezes parece que não tem saída. É um caminho escuro, parece às vezes, né? Mas Deus é a luz da sua vida e te convida a sempre se guiar por ela. Mas, Maicon, as minhas amizades me levam para lugares que eu nunca imaginei que eu pudesse chegar. As minhas amizades, Maicon, me colocam lá em cima. Eu sempre sou o maioral, eu sempre sou gente boa do grupo, eu sempre sou o prestativo, eu sempre sou aquele que ajuda todo mundo, eu sempre sou aquele que é amoroso com todo mundo. Mas de que adianta você ser tanto para os outros, mas dentro da sua família você não é nada? Dentro da sua vida comunitária, junto com seus irmãos, você somente diminui os outros e se acha sempre o grande. Aquele que é muito grande, meu filho, é aquele que não é ninguém, porque o grande, ele se frustra. E pior, ele frustra os outros, porque leva todo mundo por esse caminho todo errado, por esse caminho todo torto. É preciso que nós endireitemos os caminhos do nosso coração e andemos na trilha da humildade. O humilde nunca diz que ele é humilde. Você nunca vai ver um humilde dizendo: olha como eu sou humilde, olha, as minhas sandálias são de couro, olha, eu sou assim, olha, eu sou o menor, eu sou o pequeno.
Você nunca vai ver um humilde fazer isso, porque isso não é ser humilde. A humildade não se mostra na palavra, não se mostra no modo que se veste, não se mostra na comida que se coloca no prato, mas a humildade se coloca ali diante de todos nós através das atitudes. O humilde tem um comportamento diferente, o humilde tem um olhar diferente, o humilde tem palavras diferentes, porque vive para Deus e não vive para as pessoas. E o que me leva, e o que te leva a atrair por essa humildade? Qual é o caminho que hoje você está percorrendo? Esse é o convite para essa reflexão de hoje. Qual o caminho que você está percorrendo? O caminho do maioralismo? O caminho onde você é o bom? Ou o caminho aonde tem as cruzes, as dificuldades, as tempestades, as dores, as aflições? E você, o que tem feito, filho, filha? O que você tem feito, irmão, irmã, para conseguir chegar ao prêmio da eterna salvação? Será que quando você viu a primeira cruz na sua frente, o seu primeiro comportamento, a sua primeira atitude foi reclamar, foi questionar? Será que quando você viu ali que quando tudo pareceu acabado, quando você parecia não ter mais força para lidar com a situação, qual foi a sua atitude? Jogar tudo para o alto e dizer, cadê Deus? Deus, eu vivo tanto dentro da igreja. Deus, eu sirvo em tantas pastorais. Por que me abandonaste? Tem muito católico que faz isso. Católico que diz que reza o terço. Católico que diz que vai à missa todo domingo. Que faz novena para tudo quanto é santo. Mas que, na verdade, o seu catolicismo não é vivido nem 1%. Porque podemos até não pecar na prática, mas pecamos na murmuração. Tem muito cristão que é murmurento. Tem muito cristão que reclama da pedrinha do sapato e não enxerga o pedregulho que tropeça todo dia. Somos convidados a olhar com carinho, a olhar com atenção para o nosso caminho. O caminho que nos leva para Deus é o caminho da humildade. Jesus foi humilde o tempo todo. O tempo todo. Paremos e pensemos, meus irmãos. Imagina se Jesus chegasse no meio das multidões diversas que o rodeavam para escutar. Imagina se Jesus chegasse, olha gente, eu sou o Filho de Deus, olha o milagre que eu sei fazer. Aí joga um poder e faz o cego voltar a enxergar. Imagina se Jesus fizesse isso, isso seria um caminho de humildade? Isso iria contradizer aquilo que Jesus pregava, porque se Jesus pregava um evangelho de mansidão, como ele não era manso? Se Jesus pregasse um evangelho de misericórdia, como seria isso? Não seria contraditório ver Jesus dizer que Deus salva, que Deus liberta, enquanto Jesus prega um evangelho de ódio? E é isso que tem acontecido muitas vezes, enxergamos lá fora. Um Jesus que prega um evangelho do ódio, um evangelho da divisão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, eu vim para dividir. O pai vai se levantar contra o filho e o filho contra o pai. Nós vemos muitas vezes no evangelho pregado somente disso. Não enxergamos um evangelho, muitas vezes, que Jesus falou, que Jesus viveu, aonde aquele evangelho, eu quero a misericórdia e não sacrifício. Sacrificamos-nos muitas vezes, diariamente, a troco de nada, a troco de só querer aparecer. E vamos preenchendo o nosso coração com esse vazio, preenchemos um coração de um vazio, aonde achamos que nos encontramos com Deus. Se nós estamos atribulados, procuremos o sacrário. Se você está aí aflito, com o coração na mão, sem saber o que fazer, corra para Deus, não corra para as redes sociais, não coloque texto que ninguém lê, não coloque indireta que ninguém vê, mas corra para Jesus, porque Ele é o único que mesmo no meio da sua dificuldade, o único que mesmo no meio da sua dor,
vai te entender e, sobretudo, vai te amar. Porque o Evangelho de Jesus não é um evangelho contraditório, como o mundo quer que nós enxerguemos. O Evangelho de Jesus é um evangelho, sim, que vai apresentar as dificuldades para nós, porque o caminho do cristão é um caminho que exige renúncia. E você precisa renunciar a muita coisa para seguir a Jesus. Você precisa renunciar às suas falsas ideias. Você precisa renunciar ao seu falso triunfalismo, onde você manda em tudo, onde você é o maioral em tudo. E é necessário que você abra o coração para a mudança. A gente tem que aderir ao novo, mas não ao novo que o mundo dá, sim o novo que Deus dá. E o novo que Deus tem para a sua vida é um novo homem, é uma nova mulher, é um novo jovem, é uma jovem que reza o terço, um jovem que vai à missa, um jovem que adora o Senhor presente na Eucaristia. Esse é o novo, não é o novo do mundo, não. Não é como diz a música, hoje é um novo dia de um novo tempo. Mas sim, é um coração novo que Deus dá a nós. É uma vida nova, é um comportamento, um testemunho revigorado que recebemos através de Deus. E vamos sendo impulsionados para onde? Movidos por onde? Atraídos por quem? Se você está na igreja por fulano, por ciclano, porque muitas vezes vamos à igreja pelas pessoas, não vamos por Jesus. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Se você vai na igreja até os dias de hoje, por menina, por menino, pelos amigos, pelas amigas, porque na igreja você sempre é o máximo, sempre é o prestativo, você não está indo por Jesus. Eu conheço pessoas que falam comigo todo dia, mas, coitados, eu só não falo que não é para a pessoa, de repente, entrar em um processo depressivo. Mas tem gente que vai à igreja e não vai por Jesus. Tem homens, mulheres que vão à igreja por cargos, por fazer isso ou por fazer aquilo. Ser cristão não é uma profissão e não é um status. As pessoas tratam isso como status. É bonito ser cristão. Ai, agora eu sou cristão, agora eu vou na igreja. E bota foto do sacrário, bota foto da igreja. Mas e a vivência de fé? Ficou aonde? Aonde ficou o evangelho? Aonde ficou a parte em que Jesus te transformou numa mulher nova, num homem novo? Isso ficou em casa. Pois é. Como que eu posso ser cristão se eu não vivo a palavra? Como eu posso ser um homem transformado, uma mulher transformada pela palavra de Deus, se em casa eu não abro a Bíblia? Se em casa eu não pego o terço para rezar? Se em casa, antes de dormir, ou antes mesmo das refeições, eu não digo, Senhor, obrigado por este alimento. Senhor, obrigado pelo dia que eu tive. São as atitudes que vão mostrando para nós que somos pessoas diferentes. Não é a minha mesmice. A minha mesmice não me leva a lugar nenhum. Eu digo isso para você também. O seu ego não te leva para lugar nenhum. E o mal do ego é que ele não te deixa ver. O ego te torna cego, filho, filha. O ego não deixa você enxergar quem você é de verdade. As pessoas hoje botam tanto pó na cara para maquiar aquilo que é de verdade. O cristão não precisa maquiar-se, não precisa moldar-se no que o mundo diz. O mundo quer que você se acabe, o mundo quer que você se afunde, o mundo quer que você se exploda, mas não quer que você deixe de ser do mundo. Vá ver se as tuas amizades, faz uma filtragem. Nesse início, esse primeiro mês de janeiro de 2025, vai analisando lá as amizades que você já teve por todo esse tempo. Vê se as mesmas pessoas de lá de trás estão com você até agora. E se estiver com você até agora, vê se elas vão na igreja, vê se elas te incentivam na oração, vê se elas rezam por você, pela sua vocação. Se rezam por você, louve e bendiga a Deus.
Porque é muito difícil a gente encontrar uma amizade que reze pela gente, não é? É muito difícil. Muito complicado. E quem eu penso que sou, aonde eu tenho que ter prioridades, porque sirvo a Deus. Você não tem que ter prioridade em nada. No céu não tem fila preferencial. No céu não tem fila que vai te fazer andar mais rápido. Porque todos nós seremos julgados de igual forma diante do tribunal de Deus. E não vão ser colocados em pauta os nossos bens. A casa que você teve, o carro que você teve, o celular que você teve. Isso não interessa e nunca interessou ao coração de Deus. O rico foi embora cheio de tristeza, porque o pedido de Jesus era somente um coração desapegado. E o rico não sabia desapegar-se do que tinha. Será que eu e você somos como esse rico? Será que, não tendo o dinheiro do rico, será que eu consigo me desapegar daquilo que me prende? Porque às vezes somos coroinhas, às vezes somos ministros, leitores, agentes de inúmeras pastorais. Será que eu consigo, às vezes, me desapegar disso? De deixar de tratar isso como se fosse um cargo, uma profissão, para aproveitar os meus momentos a sós de espiritualidade? Entenda, tem muito pobre que se comporta como se rico fosse. Mas também tem muito rico que se comporta como se pobre fosse. E aqui eu não estou dizendo do rico sair dando dinheiro na rua, não. Aqui eu não estou dizendo do pobre ser ambicioso, não. Eu estou dizendo a diferença daquele que entra e daquele que não entra no reino do céu. É aquele que, escutando a voz de Deus, enxerga Jesus no irmão. No irmão que está lá embaixo, passando fome. A gente não está vivendo esse período de chuva? Quantas vezes você já ajudou alguém que está passando frio? Quantas vezes, ao invés de você jogar 1 quilo de comida fora, quantas vezes você pensou em pessoas que podem estar, nesse momento, revirando uma lata de lixo, caçando alguma coisa para comer? Isso é ser evangelho também. Não é somente dizer, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. A gente só canta isso da boca para fora muitas vezes, né? É verdade. Como que o teu coração deseja encontrar o Senhor se você não vive o evangelho de verdade? Como? Explica isso para mim. Quantas vezes você, ao invés de apontar o dedo para o coleguinha, dizer, olha lá, o coleguinha caiu, ele pecou, pecador, taca pedra nele. Quantas vezes você ajudou ele a se levantar? Quantas vezes você viu lá que ele errou? Fala, irmão, você está errado agora no momento, mas pega aqui na minha mão, porque eu estou contigo, tu está comigo, e vamos lá, e vamos se confessar, e vamos voltar para a vida certa, porque Deus te ama. A gente vive de um evangelho que traz muita conformidade, um evangelho que não me tira do conforto, um evangelho que é muito gostoso de se ouvir, aonde Deus vai me dar, aonde eu mereço, aonde eu sou merecedor daquilo, aonde eu sou bom, aonde eu sou rico, aonde eu tenho dinheiro, aonde eu tenho uma casa do ano, um carro do ano, o celular do ano, aonde tudo que eu peço eu lanço para o universo e o universo me dá. A gente prega muitas vezes um evangelho assim, mas na verdade o evangelho que a gente tem que pregar é um evangelho de que o caminho vai ser difícil, que vai ter as dificuldades sim, mas é possível de conseguir, porque os santos conseguiram, os mártires conseguiram, a Virgem Maria conseguiu passar, e o caminho é o próprio Cristo. E o caminho é de renúncia, meu filho. Sabe por que eu falo de renúncia? Em praticamente todos os vídeos que eu coloco aqui, eu sempre falo da renúncia. Porque a gente só é feliz quando renuncia a algo que prende a gente e que deixou a gente cego um tempão. Por exemplo, a renúncia é a maior demonstração de amor que existe. Um homem, por exemplo. Um homem que namora... Um menino que namora com uma menina. Para ser sacerdote, ele tem que renunciar àquilo. Portanto,
Ele não pode namorar, não pode casar, e se for padre. Mas assim, o fato dele renunciar àquilo não faz dele um homem infeliz. Porque ele encontrou o amor da vida dele, que é o Cristo, a igreja. Ou seja, quantas mazelas a gente traz para nossa casa, para o nosso cotidiano. E quantas vezes nós agradecemos. Esse ano de 2024 foi um ano que foi difícil para muita gente, se não para todo mundo. Muita gente perdeu emprego, muita gente faleceu, muita gente adoeceu. Mas assim, quais foram os motivos que me levaram a, em 2024, levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, obrigado. Não foi fácil, mas obrigado. Aí eu me acho no direito de querer ser mais do que todo mundo. Porque eu sou o maioral, sim. Porque eu sou assim, assado. Porque eu sou coroinha. Porque eu sou isso. Porque minha mãe é fulana. Porque meu pai é médico. Porque minha mãe é enfermeira. E daí, qual é o problema? Não estou dizendo aqui que essa profissão tem algo de errado, não. Jamais. Mas o que eu estou dizendo é: o cargo que hoje você ocupa não vai garantir uma vaga para você no céu. Seu pai e sua mãe podem ser os melhores médicos, podem te dar tudo que é caro, tudo que é bom. Você pode ser, desculpa usar essa expressão, um riquinho, mas isso não faz de você um cristão melhor do que uma pessoa mais humilde. A gente pode entrar na paróquia mais bem edificada, a paróquia mais moderna, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com banco, com luz de LED, com isso e com aquilo. Mas a gente também pode entrar na menor capela, dentro de uma favela, onde, desculpa usar de novo essa expressão, onde a bala canta todo dia, onde o tiro sobe todo dia. A gente pode entrar ali e vai estar o mesmo Jesus da igreja moderna e o mesmo Jesus na capela que às vezes está toda fuzilada por fora. E quantas vezes o nosso coração está todo fuzilado? E tem que estar assim mesmo, porque dentro do nosso coração, após cada comunhão, a gente recebe Jesus. É Jesus que fica ali, não é? É Ele mesmo. É assim que tem que estar o nosso coração. Tem que estar fuzilado por fora para proteger. A gente tem que se blindar muitas vezes. E o católico confunde a palavra blindar com a palavra se esconder. No momento lá da dificuldade, da dor, do aperto que a gente é colocado contra a parede, não é para a gente se esconder. Não é pra gente procurar botar a culpa em alguém. Mas é ir lá, levantar a cabeça, dizer: não, é assim, assado. Não também arrumar briga à toa, mas defender. Quantas vezes defendemos nossa fé? Cristão é chamado a defender a fé. A fé não foi algo que surgiu, não é uma historinha, como dizem por aí. Mas fé é algo que é implantado. Você recebe a fé através do batismo, um dom imerecido. E deixa que eu, já encerrando, falar para você: Deus não precisa de você. Ele não precisa. Não precisa. Deus ter você não vai fazer dele mais ou menos santo. Mas o Deus, Santo Agostinho disse isso, o Deus que te fez sem sua ajuda, não vai te salvar sem sua ajuda. Porque para você ser salvo, você tem que querer. E querer é uma questão de atitude. Quem quer, muda. Quem quer, se transforma. Quem quer, faz de tudo para conseguir. E se eu e você ficamos parados no mesmo lugar e esperamos a volta de Jesus, eu não estou querendo. Eu estou parado. Estou aqui estacionado. Ele está me vendo. Ou seja, que nesse dia nós possamos mudar as atitudes do coração, buscar entender, buscar ver que eu, muitas vezes, sou ambicioso e não enxergo para as imperfeições do meu coração. Porque ninguém gosta de ser chamado de sujo, de feio, de errado. Queremos sempre estar o quê? Certos. Sempre queremos estar certos.
Mas quantas vezes lá na sua casa, depois de uma discussão familiar, depois de um desentendimento, quantas vezes você depois chegou e disse, desculpa, a gente estava com a cabeça quente, eu esqueci de dizer isso. Desculpa. Isso é trilhar um caminho de humildade. As pequenas atitudes. Humildade é ensinar também. Por isso que Jesus convida a gente a ser como uma criança. Porque a criança, ela para. Se aquilo encantou o coração dela, ela vai parar e vai escutar somente. Por isso que Jesus nos pede, sejam como as crianças. A criança pode estar brincando ali com um carrinho, com um boneco. Se aquilo que você está falando encantou ela, ela vai parar, vai cruzar o braço e vai ficar olhando para cima, admirando você falar. Porque aquilo ali atraiu a criança. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. As crianças são puras e com isso é o convite. Só entra no céu quem é puro. Só entra no céu quem trilha o caminho da humildade. Vai ter cruz, meu filho. Não vai ser flor somente, não. Vai ter cruz, vai ter calvário, vai ter sofrimento. Você vai precisar renunciar a muita coisa. Mas no final vai valer a pena. É só você ver. Os eu te amo que a gente recebe muitas vezes aqui no mundo não equivalem a um amor-sentimento. Aquilo que a gente muito fala, eu amo você, você é tudo pra mim. Não é nada. É só uma demonstração de afeto. Demonstração, atenção às palavras que eu usei. Eu te amo, você é tudo pra mim, você é minha vida, não sei o que, eu te amo também. Essa troca de carinho, demonstração de afeto, demonstração de amor é isso aqui. É eu estar enfermo. Desculpa usar um exemplo tão radical. É eu estar com um câncer, por exemplo, para morrer. Qual é o teu comportamento? Ficar ali até o último instante, cuidando, amparando, mesmo sabendo que dificilmente vai sair, se for a situação, mas vai ficar ali porque ama, ou simplesmente vai dizer, não tem mais jeito, vou embora. A demonstração de amor consiste no ficar até o final, no suar ali até a última gota, no ficar aos pés até a última gota de sangue. Sabe quando foi que Maria foi embora para casa, depois da crucificação de Jesus? Foi só depois de colocar Jesus no sepulcro. E olha que, de madrugada, Maria ainda voltou, a Maria Madalena ainda voltou lá no sepulcro. Ou seja, Nossa Senhora ficou até o último instante. E quando foi que você ficou até o último instante por alguém? Quando foi? Qual foi o dia? Qual foi a hora? O outro era mais, o outro era menos importante para você? Pare e pense. E é isso que hoje Jesus quer nos convidar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.